Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. E a gente tem aqui no Pode Povo, onde você encontra a sua voz, o comando do Guilherme Cordeiro. Guilherme chega para falar com a gente nesta edição e a gente quer saber da posição do Sindipetro, o sindicato, sobre essa questão na sociedade como um todo, inclusive num momento muito importante que é o movimento que está acontecendo da torcida do Goytacazes e acredito que de todos nós campistas para salvar o Goytacazes, para salvar essa gigantesca instituição que é o Goytacazes. Meu caro Guilherme, seja bem-vindo, bom dia, e eu quero saber como é que o Sindipetro participa dessa situação também. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM que estão nos assistindo, nos prestigiando, né? Esse é um tema que eu tenho um profundo interesse, que eu gosto muito, que é a questão do futebol e o seu papel social. A gente está vendo essa luta do Goytacazes pela sua sobrevivência, né? E você faz o questionamento sobre o papel do movimento sindical e sua interação com, por exemplo, a questão do futebol e as coisas cotidianas do dia a dia da população, né? A gente vai pegar o exemplo do futebol porque o movimento sindical, a classe trabalhadora, ela tem uma ligação orgânica com o futebol, né? Vários clubes ao redor do mundo têm como fundadores trabalhadores, né? Por exemplo, os times da Inglaterra têm uma ligação muito forte com o movimento sindical, com a classe trabalhadora e aspectos da vida cotidiana da população campista, da população do norte fluminense. O Sindipetro NF, sim, vai dar sua opinião, seu ponto de vista, né? É com muita preocupação que a gente vê essa questão do Goytacazes, né? Tanto como cidadão, como sindicalista também, né? O Goytacazes, assim como o americano, são patrimônios históricos e culturais de Campos. A gente viu o que aconteceu com o estádio americano, a gente sabe da importância do estádio do Goytacazes, né? O Ari de Oliveira e Souza é um estádio tradicional, é toda uma cultura de futebol que existe, era uma rivalidade muito gostosa até de se viver, americano, Goytacazes, quando esses times disputavam a Série A do Carioca, era muito legal, a gente tinha a oportunidade de ver os outros times, os grandes times do Rio, jogos espetaculares, isso movimentava a cultura da cidade. E é com muita preocupação, a gente está muito atento a esse movimento, né? Inclusive, ex-diretores do Sindipetro NF tiveram participação maciça na organização desse ato no estádio do Goytacazes, trazendo e chamando a atenção a toda a população de Campos do que pode acontecer com o clube. E tem também a questão dos trabalhadores, né? O futebol, ele tem o seu lado econômico extremamente importante, né? Movimenta a economia da cidade, do país, é um patrimônio cultural do brasileiro e a gente às vezes subestima o papel do futebol, né? Na informação, na disseminação de uma identidade nacional muito importante. E o futebol, ele pode ser inclusive um formador social, né? Tem a questão do racismo, quando um jogador desse ou um clube usa todo o seu protagonismo, todo o seu prestígio para falar sobre coisas sérias, não sobre bobagens, né, como a gente viu aí, o Neymar fala com a Luana Piovani, mas temas sérios. A gente tem visto o Vinícius Júnior se posicionando sobre a questão do racismo. Isso pode sim ser um fator transformador social. Ao longo dessas últimas décadas, nós temos perdido patrimônios importantes aqui da nossa cidade, né? Falo, por exemplo, da livraria Livro Verde, uma das livrarias mais antigas do país, creio eu que é a mais antiga do país, né? Tem o Solar da Baronesa, tem a sede da Lira de Apolo, um que eu lembro também aqui de cabeça nesse momento, o Jockey Clube de Campos está abandonado,
enfim, são prédios e são monumentos que têm um poder simbólico imenso e fazem parte do patrimônio cultural da cidade. E isso tem se acabando ao longo dessas décadas. É importante a gente ficar atento com relação a isso. Não se trata só do Goytacás, eu falei agora há pouco. Não é só Goytacás que a gente quer salvar. E o momento, é claro, que é oportuno e é necessário que se faça em qualquer tipo de manifestação, de protesto em favor aí do Goytacás, para que a instituição, né, seja preservada. Mas sobretudo, o esporte, o futebol de campos que precisa de um socorro, que precisa de ser salvo neste momento, né, Guilherme? Então, Cláudio e todos os ouvintes do Pode Povo, o futebol, ele é um fator de agregação, de interação, de mobilização social extremamente poderoso, né? Falei aqui da ligação dos clubes ao redor do mundo com a classe trabalhadora, né? Isso acontece no Brasil, na Inglaterra, na Itália e em campos também. Vou dar um exemplo, o Sindipetro NF, ele, ao longo dos 3 últimos anos, ele apoiou o futebol amador em campos, né? A gente fez um programa aí de fornecimento de material esportivo com toda a limitação que o sindicato tem. Então, eu faço aqui, deixo esse chamado aos empresários de campos, também à prefeitura e o poder público, né, que a gente monte projetos com foco no futebol amador. É importante essa participação. A gente tem aqui em Campos, além do Goytacás, tem o Roxinho, tem um Americano. Falo novamente o que aconteceu com o estádio do Americano. Enfim, é algo extremamente importante, né? O futebol, ele tem um papel de transformação social imenso, né? E quando o futebol ele é ignorado pelo poder público e pela sociedade, a gente vê alguns movimentos que são violentos e nocivos. E a gente pode utilizar o futebol, sim, para trazer solidariedade, como foi a mobilização dos clubes referente à tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente viu os clubes mobilizados, as torcidas organizadas fazendo campanhas lindas para arrecadar alimento e recurso para os clubes do Rio Grande do Sul. Enfim, é uma iniciativa importante e o Sindipetro NF continuará apoiando, e tanto é que aqui no Pode Povo a gente está trazendo aqui à luz esse debate sobre o futebol de campos. Agora é a união de todos, é isso aí. Vamos, todos os americanos, roxinhos, né, os rio-branquenses, todos eles, né, vamos todos nós unirmos forças aí para salvar o Goytacás, porque um depende do outro. Na verdade, se você tem essa rivalidade aí acesa, viva, todo mundo, né, sobrevive. Agora, se cai, se quebra, se para os outros também, né, a gente sabe a consequência disso, vão parando consequentemente. Forte abraço, Guilherme, até a próxima, obrigado, hein? Valeu! Obrigado aí pela oportunidade de falar sobre esse tema, né? O time do Goytacás é um time centenário de Campos, é um time que tem uma história muito bonita e nós não podemos permitir que o time do Goytacás, o estádio Ari de Oliveira e Souza sejam atacados assim por má gestão, né? E a gente conclama a toda a população de Campos a participar desse processo de luta para manter o clube do Goytacás com seu estádio e com o futebol ativo e forte aqui no município de Campos dos Goytacazes. Um bom dia a todos, fiquem com Deus e vamos à luta. Pode Povo, Pode Povo, Pode Povo, onde o povo encontra sua voz.